Vamos lá, senhores. Vou falar um pouco sobre essa frase aqui, ó. Essa frase aqui, página 430 do Study Guide FortiGate 7.6 Administrator, né? O que quer dizer isso aqui, ó? Basicamente, ele tá falando que as SD-WAN rules, elas serão puladas, né? Se a melhor rota para o destino que ele tá querendo ir lá, o usuário tá querendo chegar em algum destino, ela não for um membro SD-WAN. Aí ele pula. Então, o que ele quer dizer nisso aqui? Que se a gente tivesse um membro posicionado mais abaixo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou tentar rabiscar aqui uma caixa FortiGate, que é o Spoke, o A, e aí ele vem e aqui eu vou ter um hub 1. Só que aqui embaixo eu vou ter um hub 2, tá? Então aqui eu também tenho, um IPsec, só que aqui eu também tenho um túnel IPsec fechando para cá. Vou dar um exemplo só com uma caixa. Aí aqui eu tenho a rede 10, 0, 10, 200, tá? Barra 24. E aqui eu tenho a rede 10, 100, barra 24, beleza? Aqui eu tenho uma comunicação LAN to LAN e eles trocam tabela de roteamento. Então essa rede aqui desse servidor ela escoa por aqui e essa rede 10.200 também ela escoa por lá. Só que de anúncio, quando eu repasso esse cara aqui para lá, ó, eu vou colocar com um peso, um médio de 30, um exemplo, tá? E ali, mesma coisa. Quando eu vou repassar aqui esse cara, eu vou mandar com média de 30, tá? Então, cada um anuncia a rota remota do hub com média de 30 para o Spoke. Então, o Spoke, na tabela de roteamento, ele vai ter aqui uma rule, né? Aí entra isso aqui que nós estamos falando, ele vai ter a rule. Aí eu tenho a rule, supondo que esse túnel aqui é o A, tá? E aqui é o B, ó. Beleza. Aí eu tenho uma SD-WAN rule aqui, que o destino, né? O DST é uma... Eu vou colocar aqui uma RFC 1918 pelo túnel A, tá? Pelo túnel A. E mais uma rule embaixo, o DST 1918 com o B. Então eu tenho duas SD-WAN rule, essa aqui, a A e a B, certo? Uma é o caminho. Vou pintar de amarelo agora. Essa SD-WAN rule aqui, que é a A, ela vem por aqui e a outra, a B, ela faz isso aqui. Então, nesse cenário que eu tenho rule A e rule B, o FortiGate, ele tá dizendo aqui, quem entender isso aqui, vai captar a mensagem que eu tô passando. Isso aqui é uma estrutura de dual hub, tá? Complexa mesmo. E se você entender isso aqui, você implementa qualquer estrutura muito bem, muito bem. Então, A e B são membros do SD-WAN. Então, a B, eu recebo a rede 10.10.200 com MED 0, só que eu também recebo a 10.10.100 com MED de 30, tá? Então, na rule B, eu recebo a 10.10.100 com média de 30. Então, se o usuário aqui, ó, o cara que tá aqui, vou desenhar um carinha aqui, o cara que tá aqui, ó, ele quer acessar a rede 10.10.200, que é a rule, não é a rule 1, né? Vamos pôr aqui, ó, essa é a rule 1, essa é a ID 2, essa tá embaixo. Ele quer acessar a rede 10.10.200, mesmo que eu tenha aqui um RFC 1918 em cima, eu não vou empurrar por aqui. É isso que ele está falando, tá? É o princípio basicamente o Rule Lookup Proxies que ele está falando. Ele vai jogar para cá, ele vai olhar a tabela de roteamento, aí ele pergunta aqui, é um membro do SD-WAN? Se é um membro, aquela rota que está melhor na tabela de roteamento, também é um membro, que é esse cara aqui, ó. É o B, é o B, é o B, é o B. Ele vai mandar para cá. Ele vai cair na rule de baixo. Ele não vai empurrar pela de cima. Ele vai cair pela rule de baixo. Então, é isso que eu queria trazer. Uma explicação, um rabisco bem ruim. Eu sei que eu tô falando pelo mouse aqui, tá? Não é canetinha, não. Eu não tenho canetinha. Então, foi pelo mouse isso aqui. Quem conseguiu entender, apesar do garrancho, tá? Eu acho que é isso. Isso aqui muda o jogo e você implementa um dual hub muito bem estruturado, beleza? Então, bom domingo para vocês aí, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.